Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Aqueles que estão aqui pela primeira vez em nossa casa, sintam-se confortavelmente e amadamente abraçados. Nesse primeiro momento, nós faremos a exposição doutrinária. E no segundo momento, depois, será feito a nossa parte de fluidoterapia, onde os nossos médiuns farão um passe coletivo no encerramento da nossa palestra, ok? Então, para darmos início, gostaria de convidar a todos que já se encontram sentados aí, que se posicionem de uma forma confortável, fechando seus olhos. E mais uma vez, se conectando com esse ambiente aqui da casa, que já foi previamente preparado para receber cada um de nós nessa tarde, para deixarmos aqui não só as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas dores, mas para recebermos um carinho, um consolo, um conforto dessa equipe espiritual, que já age diretamente com cada um de nós. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em vosso nome, em volta dessa doutrina tão esclarecedora e que tanta paz, consolo e conforto nos traz. Pedimos licença à espiritualidade amiga para a palestra do dia de hoje e que assim seja. Assim seja. Bom, meus amigos, o tema que me toca hoje é sobre o perdão. Essa é uma das virtudes que somente os espíritos mais nobres a possuem, porque é muito difícil perdoar. É uma das, eu digo assim, juntamente com a caridade, é uma das virtudes que coloca assim, o ser humano no patamar, aquele espírito assim, no patamar realmente de elevação. Então, para isso, eu vou citar uma passagem aqui do Evangelho de São Mateus, que fala sobre o perdão. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. E se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Quando ele houver pecado contra mim? Será 7 vezes? Jesus então lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. São Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Bom, Jesus nos ensina dessa forma que não existe número, quantidade de perdão, porque nós estaríamos sempre cometendo alguns pequenos delitos, outros grandes delitos, porque faz parte, nós somos espíritos ainda aqui na Terra, buscando o nosso progresso, nós temos as nossas falhas. E nós também praticamos coisas que ofendem, coisas que denigrem os nossos irmãos, então nós também precisamos do perdão de Deus. Então por isso que ele diz, nós precisamos perdoar para podermos ser perdoados, porque nós também cometemos falta e a gente muitas vezes não percebe ou fechamos e cerramos os nossos olhos, os nossos ouvidos a isso. Então, meus amigos, a misericórdia, na verdade, ela é um complemento da doçura, porque somente os mansos, os pacíficos, são capazes de perdoar. Somente através dessa doçura, dessa misericórdia, a gente consegue deixar de lado esse perdão, através do perdão, essas ofensas, tudo isso que nos colocam no mesmo patamar daqueles que nos ofendem. O ódio e o rancor,
isso ele denota na alma almas de baixa elevação. São almas ainda em recuperação, em reajuste aqui na Terra, no plano no plano físico. E por isso, a grandeza ela está justamente em nós perdoarmos essas ofensas. E todos os dias nós ofendemos e nós somos ofendidos. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, né, de polaridade política, de questões ligadas à sexualidade, a tudo isso que envolve polêmica e aquilo que nós não aceitamos, nós acabamos de alguma forma ofendendo e também sendo ofendido. Então, primeiro, nós temos que pensar, parar e ver a forma como nós estamos conduzindo, como nós estamos tratando o nosso semelhante. Será que é da forma como nós gostaríamos que fôssemos tratados? Obviamente que não, né, gente? Claro que não, mas é difícil, é muito difícil. Então, por isso que a gente está aqui. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui encarnados, vivendo todo esse período de provação, de transição planetária, o qual estamos sendo acometidos, né? Só que a gente fala de perdão, mas como é que eu perdoo? Qual que é o primeiro passo para me perdoar? O primeiro passo não é esquecer, porque é difícil a gente esquecer. O primeiro passo é eu não revidar. Eu buscar não revide daquela agressão. É não buscar vingança. Quando eu consigo fazer isso, quando eu consigo não buscar vingança, quando eu consigo não revidar aquela agressão, eu já estou dando um passo muito importante no perdão. Porque eu já estou ali, talvez, encerrando um ciclo de agressões. Porque na maioria das vezes, a vítima de hoje foram algozes do passado. Então, esses nossos credores, cedo ou tarde, eles vão bater na nossa porta. De uma forma ou de outra, eles vão bater. E se nós não encerrarmos esse ciclo de agressão, de ofensa, eu vou lá, eu vingo, ele vai lá e se vinga. Eu vou lá e me vingo, ele vai e se vinga. Então, nós criamos uma roda. E nós não conseguimos sair dessa roda até que alguém chegue e interrompa ela. Essa é uma roda que os indianos chamam de roda de samsara, que é esse ciclo vicioso, e que a gente acaba perdendo séculos, séculos e muitos séculos na nossa reencarnação. É triste isso, meus amigos. Só que o perdoar também, ele não é simplesmente, não é um sinônimo de conivência. Eu não preciso ser conivente com aquele ato, aquela coisa que me trouxe um prejuízo. Não é isso, pessoal. O Emmanuel, ele nos ensina no livro, o Consolador, na questão 334, que quem quer perdoar, sinceramente falo sem condições, e ouvida a falta no mais íntimo do seu coração. Só que ele faz uma ressalva. Ele deixa uma ressalva aqui. Ele fala, todavia, a boa palavra é sempre útil, e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, iluminando o caminho das almas. Isso aqui está muito claro, a gente consegue ver isso aonde? Numa passagem que Jesus salvou aquela mulher adúltera do apedrejamento. Então, depois que ele conseguiu, né, dissipar toda aquela multidão lá que queria apedrejar aquela coitada, ele diz para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Fostes julgada? Foste condenada? Ela diz, não, mestre. E eles foram embora e eu não fui condenado. E Jesus diz, então também não te condeno. Vá, mas ele fez uma ponderação. Não voltes a pecar. Então ele não foi conivente com o ato, independentemente do que tenha acontecido, né, para ter levado aquela mulher àquela situação. Ele não foi conivente, ele perdoou, mas disse, não volte a pecar. Não volte a fazer isso. Porque isso é algo que causa um transtorno para todos, para você, né? É um ato que realmente vai reverberar e de forma negativa. Então ele não foi conivente, mas ele fez o seu alerta, ele deixou o seu alerta. E perdoar, muitas vezes a gente acha que perdoar é tirar da mente, né? É esquecer, simplesmente esqueci. Não, perdoei, esqueci. Gente, isso não existe, tá? Fiquem tranquilos, quem diz que perdoa, mas de certa forma ainda não esqueceu. Porque Divaldo, ele ensina para nós,
na filosofia do perdão que o esquecimento, que o perdão ele é um sentimento. O perdão ele é um sentimento. Já o esquecimento ele é um ato fisiológico. E o que ele quer dizer com esse ato fisiológico? Quantos de nós, quando nós cruzamos com uma pessoa que de qualquer forma ela tenha feito algum mal para a gente, causa às vezes uma paralisia, às vezes dependendo do fato que ocorreu, às vezes a pessoa chega a ter até um revertéres assim que paralisa a pessoa. Então isso é um ato fisiológico. Então isso é uma descarga de adrenalina. Isso não depende da gente, né? Isso é um ato que independe da gente. Então, sempre que a gente se encontrar com esse agressor, ou nós nos lembrarmos daquele ato, isso vai automaticamente nos trazer essa sensação. Só que, à medida em que a gente vai deixando de alimentar isso, né? A gente vai deixando de alimentar esse rancor, a gente vai deixando de alimentar esse ódio, essas sensações, esses sentimentos, eles também vão ficando no passado. Eles vão perdendo a força, eles vão perdendo a sua importância. E a prova disso é que depois de um tempo, quando a gente alimenta com amor, que a gente alimenta com esquecimento, quando a gente encontra com essa pessoa, ou quando a gente lembra daquele ato, isso já não tem mais importância. Eu já não sinto mais aquele desconforto fisiológico. Eu já tenho um outro tipo de sensação. Então, a partir do momento que eu passo a sentir isso, aí literalmente eu posso dizer o seguinte: eu perdoei e eu também esqueci. Porque isso já não me traz nenhum tipo de transtorno. Então, meus amigos, se nós formos ofendidos, não revidamos com ofensas. É difícil. É difícil, e eu falo, é muito difícil, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo. Mas vamos evitar. A gente precisa evitar, porque realmente o revide é a forma que se mantém esse ciclo que eu citei. A gente nunca vai sair dele. A gente tem uma hora ou outra, nós vamos ter que quebrar esse ciclo. E até mesmo pelo seguinte, tá? Eu vou dar uma notícia para vocês. Vocês sabiam que quando a gente odeia uma pessoa, a esse espírito eternamente nós nos ligamos. Porque cedo ou tarde, todos nós um dia seremos espíritos puros. Nós seremos anjos. E para nós sermos espíritos puros ou anjos, eu não posso guardar mágoa, eu não posso guardar ódio, eu não posso guardar rancor de ninguém. Então nós seremos convidados pela lei do reajuste a conviver com essa pessoa. Eu vou ser um pai, eu vou ser filho, eu vou ser marido, eu vou ser esposa, eu vou ser o seu patrão, empregado, mas eu vou ter em algum momento uma oportunidade de desenvolver laços de afinidade, vínculos afetivos com essa pessoa. Aí não adianta, né? Aí depois que eu desenvolvo esse vínculo afetivo, o que nós queremos? Nós queremos estar sempre com as pessoas que nós amamos. Não é verdade? Todo mundo aqui não quer estar sempre com o teu pai, com a mãe, com os filhos? Então é isso. Então, por isso que Emmanuel nos ensina sabiamente isso. Então, quando nós odiamos alguém, eternamente nós nos ligaremos a ela, pelos laços do amor. Que é isso aqui que importa, né? Então, Jesus também nos ensina que devemos aproveitar e nos reconciliarmos com o nosso inimigo, enquanto esse inimigo estiver no nosso caminho, para que a gente não seja entregue ao juiz e o juiz não nos entregue ao ministro da justiça e sejamos presos. Porque até que não paguemos até o último ceitil, nós não seremos libertados. Então Jesus quer dizer com essa parábola o seguinte: olha, enquanto você não se reajustar com o teu inimigo, se tornar amigos, você vai voltar, você vai reencarnar quantas vezes for necessário até que vocês estejam realmente reajustados. Então, se nós tivermos essa oportunidade, aproveitemos ela. Gente, vamos fazer uma reflexão, né? Todos os dias a gente tem a oportunidade de perdoar, pedir perdão, né? Porque todos os dias a gente também comete erros. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos em evolução. Nós somos seres frágeis.
Então nós precisamos perdoar, para o nosso Pai também nos perdoar. Eu vou contar uma história muito rapidamente de perdão, que é do Chico Xavier. Chico Xavier, ele era uma pessoa que acolhia a todos, não só os seres humanos, mas os animais também. E um dia chegou para o Chico, na fazenda, um cachorrinho aleijado, aos pés dele. E aí o Chico adotou esse cachorro com muito amor e carinho, levou para sua casa, cuidava todos os dias, e esse cachorro dava um trabalho danado para o Chico, porque era um cachorro aleijado, fazia suas necessidades, enfim. Mas Chico, com toda a sua devoção, com o seu carinho, cuidava desse cachorro. E uma vizinha, que achava aquilo extremamente trabalhoso para o Chico, o que ela fez? Ela teve uma brilhante ideia de matar o cachorro. Porque assim ela estaria poupando o Chico desse trabalho. Então ela foi e envenenou o cachorro e esse cachorro morreu. E o Chico ficou muito triste com esse episódio. E uma certa feita, a irmã dele contou para o Chico Xavier que o cachorro não tinha morrido de morte natural, e sim tinha sido envenenado pela vizinha. E aquilo despertou um sentimento de muita raiva, de muita angústia no Chico. Olha só, gente, o Chico Xavier, hein? E aí ele ficou muito magoado. E aquela mágoa, aquela coisa, começou a atrapalhar até os trabalhos com o Emmanuel. Um dia o Emmanuel chegou e falou para ele: Chico, temos que parar, você tem que parar com isso. Já está atrapalhando os nossos trabalhos. Ele disse: Emmanuel, eu não sei o que fazer, esse sentimento é maior do que eu. Mas Chico, e desde quando que o amor, que o ódio, que o rancor é maior que o sentimento do amor? Ele: Emmanuel, eu não sei o que fazer. Ele: faça o seguinte, descubra aquilo que ela mais gostaria de receber e dê a ela. Ele: mas Emmanuel, eu sou o prejudicado, como assim eu vou lá? Não, quem tem que receber sou eu, né? Ela tem que me pedir desculpa alguma coisa. Faça o que eu estou lhe pedindo. Aí o Chico, né? Meio contragosto, mas foi, né? É o Emmanuel que está dizendo, né? Não vou eu discutir, né? Aí ele descobriu que ela gostaria de ter uma máquina de costura, que aquilo ia ajudar no sustento da família também. Aí o Chico foi lá, com aquele saláriozinho minguado dele, comprou uma máquina, reza a lenda que foi da marca Singer ainda. Eu não sei, né? Mas comprou uma máquina de costura da Singer, a largas prestações, e foi lá e deu para essa mulher. Bom, quando essa mulher viu o Chico chegando com o vendedor, com essa máquina, ela se atirou no Chico e deu um abraço, mas um abraço tão carinhoso, um abraço tão fraterno, que aquele amor, que aquela energia envolveu o Chico e dissipou na hora toda aquela mágoa, todo aquele rancor. E naquele momento o Chico entendeu o que é realmente perdoar. Então, meus amigos, agradeço a presença de todos, agradeço pela atenção e eu convido os médiuns para se posicionarem para o passe. E mais uma vez, também convido os amigos para se permanecerem nas suas cadeiras de forma confortável, mentalizando a imagem de nosso mestre querido. Esse mestre querido com seus braços abertos, emanando uma luz violeta. E essa luz está entrando agora nos corações de todos nós aqui presentes, sejam os vivos da carne ou os vivos do plano espiritual. Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa tarde, obrigado pelo dom da vida. Que possamos, Senhor, aproveitar todas as oportunidades que baterem à nossa porta, seja ela de esperança, uma oportunidade de reajuste, uma oportunidade de perdão, mas que aproveitemos todas elas, pois sabemos, Senhor, que nos momentos em que nós mais somos exigidos, são os momentos em que nós mais crescemos, e nós queremos crescer até Ti. Obrigado, Senhor, e que assim seja.